Olá pessoal, essa videoaula a gente vai falar sobre mapas temáticos quantitativos baseados em um campo, em uma variável. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente fez na outra videoaula de um mapa temático qualitativo, desculpa, onde a gente classificou, né, pela qualidade, né, pela categorias, municípios centrais e municípios periféricos da região metropolitana da Baixada Santista. Então eu vou abrir a tabela de atributos desse shapefile e a gente olha aqui as categorias que a gente tem. E na outra videoaula a gente trabalhou tanto com o nome do município como com a centralidade, mostrando aqui a classificação qualitativa. Agora a gente vai trabalhar com a população e com o IDHM para fazer a classificação quantitativa, né? Então, qualitativa e quantitativa. Vamos trabalhar agora com a quantitativa. Vou fazer primeiro um mapa com a população, depois utilizando o IDHM com vocês. Né? Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção são os valores que a gente tem para a camada. Então, para o campo, se eu quero trabalhar com a população, a gente vê que o menor valor é 40 e poucos mil, né, 46 mil, e o maior valor 419.400. Né? Então, isso daqui a pouquinho vai ser importante para a gente. Como é que a gente faz isso? Botão direito, propriedades, da mesma forma que a gente trabalhou lá com categorizado, né, para fazer o qualitativo, no quantitativo a gente vai trabalhar com graduado. Tá? Então aqui a gente escolheu o graduado, vem em coluna, e agora percebam, né, que na coluna no graduado ele só permite que a gente trabalhe com os dados, né, no formato numérico, tanto inteiro como decimal. Então vou escolher aqui população. Tá? O gradiente de cores é interessante, né? Enquanto no qualitativo a gente trabalha com cores distintas para realmente realçar categorias diferentes, no quantitativo é interessante a gente trabalhar com uma rampa de cores da mesma cor ou que comece numa cor e vá para outra, né? Em tons diferentes, porque aí você dá a ideia de valores maiores, menores, de intervalos diferentes da mesma coisa. Né? Então, enquanto ali é diferente, uma coisa é central, outra periférica, cores diferentes, se eu estou falando de população, eu posso querer colocar tons de azul mais claro para a população mais baixa e azul mais escuro para a população mais alta, ou começar com um azul mais claro e vir aumentando até chegar no vermelho mais escuro, se eu estivesse trabalhando com temperatura, por exemplo. Né? Enfim. Então eu vou escolher aqui para trabalhar com a população tons de verde, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui uma coisa nova que tem, né, quando a gente trabalha com o graduado, né, com o quantitativo, antes de classificar, que é o modo. Então a gente tem intervalo igual, quartil, desvio padrão, quebra suaves. Geralmente a gente trabalha com intervalo igual. Tá? E aqui o número de classes. Eu vou deixar 5 por enquanto. Quando eu coloco em classificar, o que ele fez? Ele pegou o menor valor da população, lembra? 46.293 e o maior valor. Subtrai um do outro. Dentro desse intervalo entre o maior e o menor valor, ele gera 5 intervalos iguais. E aí a gente tem um problema aqui. Eu até posso aplicar, ele vai gerar um mapinha bonitinho pra gente aqui. Só que a gente tem um problema que é o seguinte: a gente tem algumas classes aqui que varia de 46.293 habitantes até 120.914,4 habitantes. Né? É estranho trabalhar com valor quebrado, decimal, para habitantes. Então, por exemplo, eu posso querer fazer de 0 a 100 mil, de 100 a 200 mil, de 200 a 300 mil, de 300 a 400 mil e acima, ou, né, alguma coisa parecida com isso. A gente tem como definir esses valores. Então, se eu pego e faço a classificação automática pelos intervalos iguais, ele sempre vai pegar o maior valor e o menor valor, e dentro desse intervalo do maior menos o menor valor, ele vai dividir pelo número de classes que a gente colocar. Se a gente colocar 8 classes aqui, ele fez o mesmo intervalo dividido em 8 classes iguais. Eu vou agora diminuir para 4 classes e vou colocar aqui de 0 a 100 mil primeiro. Então, vou colocar aqui
valor inferior 0, valor superior 100 mil. De 0 a 100 mil. E na legenda, né, então para eu habilitar aqui o 0 a 100 mil, eu dou 2 cliques, ele abre essa janelinha 0 a 100 mil. Dou 2 cliques na legenda agora, e vou colocar aqui até 100 mil habitantes. Quero mudar aqui entre 100 e 200 mil. Dou 2 cliques aqui no valor. O 100 mil já vem da categoria anterior. Só vou colocar agora 200 mil. E aqui vou colocar entre 100 e 200 mil habitantes. Para a próxima camada, de 200 a 300. Vou colocar aqui 300 mil. E coloco aqui na legenda entre 200 e 300 mil habitantes. Vamos supor que a próxima camada eu quero colocar acima de 300 mil habitantes. Dou 2 cliques e posso deixar do jeito que está. Só que tem uma questão. Eu vou mudar aqui para 400 mil, por exemplo. E lembrando que Santos tem 419 mil. Então coloquei 400 mil. Apertei o OK. Se eu aplicar aqui, olha o que acontece com o Santos. Ele sumiu. Porque ele não está dentro de nenhuma dessas categorias. Ele está acima aqui, não está contemplado em nenhuma delas. Então, eu coloquei isso propositalmente porque se eu deixar os 419 mil que vem lá do valor máximo que é de Santos, né, 419.400, e aplicar, Santos está contemplado. Só que se por um acaso esse valor mudar, o dado do censo foi atualizado, Santos passou a ter 450 mil, esse valor superior não vai mais atender. Então é interessante a gente sempre colocar um valor maior, aí, bem maior. Vou colocar aqui 800 mil, para não correr esse risco. E vou colocar aqui na legenda acima de 300 mil habitantes. Aplico. E aí a gente tem aqui os valores. Ah, mas ficou branco. Pô, eu queria só tons de verde, eu não queria esse branco. Então, na paleta de cores, quando a gente clica em cima do gradiente de cores, percebam que eu posso selecionar aqui o branco e deletar esse branco. Tá? Opa. Deixa eu ver. Ou, na verdade, o primeiro a gente não pode deletar. O segundo a gente até pode deletar, selecionar e deletar. O primeiro ele não deixa. Então, o que a gente vai fazer? Eu só vou mudar essa cor inicial. Vou colocar um verde, né, mais clarinho, para ele ficar variando do verde clarinho até o verde mais escuro. Tudo bem? Aí a gente não tem muito problema com as cores. Sendo assim, agora quando eu aplico já ficou um verde mais clarinho. Tudo bem? Então, aqui foi, né, da população. Agora a gente vai fazer o de DHM, apertando OK aqui. Vou duplicar, mesma coisa que a gente fez lá, lembra? População e centralidade. Eu vou duplicar a camada, botão direito, duplicar a camada. E esse daqui agora, vou vir aqui nas propriedades, vou excluir esses valores todos que tem aqui das camadas e vou pegar aqui a população, eu vou trocar por DHM na coluna. Gradiente de cores, eu vou trocar aqui para o espectral, tá? Trabalhando do vermelho para o azul. Ao invés de 4 classes, eu vou deixar 5. E aí, olha o que aconteceu, né? Ele classificou, cliquei aqui no classificar, ele colocou, pegou o menor valor, que é 0,73, e o maior valor, que é 0,84, e tirou intervalos iguais. Se eu aplicar, ele fez a classificação. Mas olha que interessante, olha que bacana, né? Eu posso entrar aqui, por exemplo, eu entrei no site da internet aqui, do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. E aqui ele explica como é que é calculada o IDHM, como é que ele funciona, etc, para que ele serve. E aqui embaixo ele tem uma classificação, que vai do 0 a 1, né? Dentro do intervalo do IDHM de 0 a 1. Muito baixo, baixo, médio, alto, inclusive tem uma indicação de cores. Então eu vou voltar no QGIS e vou colocar aqui 0 até 0,5, que é o primeiro intervalo que ele dá, que a legenda aqui é muito baixo. Do 0,5 ao 0,6, que é o baixo. Do 0,6 ao 0,7, que é o médio. Do 0,7 ao 0,8,
que é o alto, e acima de 0,8, entre 0,8 e 1, que é o muito alto. Quando eu aplico, a gente vê que a Baixada Santista está toda dentro do alto, com exceção de Santos, que está no muito alto. Mas lá as cores estão diferentes, né? A gente tem um laranja, um amarelo e um verde mais forte aqui, mais chamativo, vamos dizer assim. Então eu posso vir aqui e mudar esse laranja, colocar lá, né? Aquele mesmo jeito que a gente já aprendeu. Dou 2 cliques em cima da cor, no preenchimento simples, mudo lá a cor para um laranja mais forte, por exemplo. Aperto OK. Mesma coisa eu posso fazer aqui com o amarelo. Preenchimento simples, mudo lá para o amarelo. E é o mesmo aqui para o verde. Vou escolher aqui um verde mais escuro um pouco. Aperto OK. Quando eu aplico, agora a gente tem com as cores. Então percebam que no qualitativo eu trabalho com cada valor com uma qualidade, com uma categoria diferente. No quantitativo, os valores são encaixados dentro de intervalos, de faixas que a gente pode tanto pedir para ele definir automaticamente pelos intervalos iguais, quartil, etc., ou a gente fazer essa definição dos intervalos, tá? Lembrando que essa classificação, né, tanto a qualitativa que a gente viu no outro vídeo, como a quantitativa que a gente está vendo nesse vídeo, é para trabalhar com uma coluna, com um campo, com apenas uma variável da tabela de atributos. Se eu quiser trabalhar com a combinação de mais de um, a gente vai ver no próximo vídeo, na aula da próxima semana. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou ajudando vocês aí no desenvolvimento dos exercícios.